Alô, 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 boa noite a todos. É, Nós estamos aqui aguardando o nosso convidado de hoje, Antônio Marcos. Ele que é engenheiro agrônomo, ele mora, ele é de Campo Formoso, nascido em Campo Formoso, mas está fora há algum tempo e ele vai falar para a gente sobre isso. É, Aqui, todo mundo entrando aqui, John. Boa tarde, boa noite. Ah lá. Olá. Estamos aqui com o doutorando Marcos Antônio Marcos, aliás. Aliás, quem é que está dando microfonia aqui, aí? Como? A microfoniazinha está dando aí. Então deixa eu colocar meu Eu fone aqui. não sei se é aqui ou se é aí. Calma aí. Vamos ver? Melhorou? Deixa eu ver. Tá, Tá eu melhor, estou né? ouvindo bem, você? Também, tô Tá ouvindo. ótimo. Tá ótimo Tá então. ouvindo bem? Sim, sim. Que bom recebê-lo. Bom te ver aqui. Bom te Aham. ver. Rapaz, esse rapaz, Antônio Marcos, engenheiro, agora doutorando, já foi aluno meu, acredita? No Colégio José Telestro Ferreira de Araújo. Ele era pequenininho na época, agora está um homenzarrão e muito importante, né? Fazendo um trabalho excelente e representando bem a nossa cidade. Que bom tê-lo aqui com a gente. Ótimo, Eu que maravilhoso. agradeço a oportunidade. É sempre bom, né? A gente estar fazendo alguma coisa pela cidade da gente. É um retorno também que a gente dá para a sociedade, né? Que tanto investe e que às vezes É não tem um isso mesmo, respaldo, né? Um retorno. é isso. Eu vejo dessa forma também, viu? É muito, muito, muito bom. Eu acho que todos os profissionais deveriam fazer isso, dar um retorno, né, para a sociedade. Você já está fazendo isso e dando a exemplo, né, para todos os estudantes de oitava série, nono ano, aí vai estar ligadinho aí no seu conselho que você vai dar, porque esses meninos que vão fazer Hum, vestibular e tal, eles ficam com dificuldade de escolher a área, né, que vão sim. atuar. É uma decisão muito importante, muito séria, né? E às vezes muitos entram na faculdade, quando dá terceiro semestre, quarto semestre, desistem. Aí a gente quer evitar isso, né? Ou quer evitar um ano e meio né, de estudos numa área que você não quer. Isso é importante, eu acho que isso é muito importante. E aí fique ligadinho no que Antônio Marcos vai falar. Ele vai se apresentar um pouquinho, né? O currículo dele é enorme, gente. Enorme. Ele vai falar aqui só por alto. Mas o currículo dele é enorme. Estamos com uma pessoa entendida aqui do assunto. Eu vou tentar ser breve, né? Até porque a gente não vai ter tanto tempo de live, então vou tentar ser o mais sucinto possível. Mas eu sou um campo formosense, né? Um campo formosense de paixão, então eu amo a cidade de Campo Formoso. Não nego e eu falo aos quatro ventos. Eu nasci em Campo Formoso, né, em 1993. Eu já estou com 27 anos. Chego beirando aí os 30 já, né? Você vê como o tempo passa rápido. Ah, Verdade. demais. Mas eu vivi em Campo Formoso até os 15 anos. Então, eu tive a oportunidade de ter sido seu aluno, né? Salvo engano, na quinta e sexta série ainda, do colegial. Então, depois daí, eu fui para morar em Brasília, onde eu concluí o ensino médio e ingressei na universidade, né, como em agronomia. Anterior à agronomia, eu comecei na administração em uma universidade privada. Ah, no metade do primeiro ano da faculdade de administração, eu passei na Universidade de Brasília, que é de âmbito federal, e fui cursar agronomia. Até então eu não sabia da potencialidade que era o curso, né? Então a gente vai descobrindo ao decorrer dos anos. Isso é incrível. E quando chega no último período da agronomia, você ainda fala assim: nossa, eu ainda não aprendi tudo o que é esse mundo agrário, mas vida que segue. Terminei meu curso em agronomia, né? Sou engenheiro agrônomo de formação e sempre tive muito ligado a essa área acadêmica, então procurei fazer o mestrado. Eu vim fazer o mestrado aqui na Universidade de São Paulo, na USP.
terminei o mestrado, e aí logo engatei também com uma especialização. Então, fiz uma especialização em agronegócios, um MBA também pela USP, e ingressei logo após, logo em seguida, no doutorado, e onde estou aí na luta, no meio para o final, para tentar, meio a pandemia, né, tentando manter a rotina e as atividades ainda ativas. É bem sucinto, e tenho várias histórias aí nesse meio, mas eu acho que seria necessário vários dias para a gente colocar alguns assuntos. Gente, ele tá assim, ó, cortando tudo aí, porque ele não vai poder ficar muito tempo conosco, não. O rapaz é ocupado, viu? Ele vai trabalhar daqui a pouquinho, ele está trabalhando. Explica pra gente as atribuições do engenheiro agrônomo. Então, olha, é um mundo. Porque, primeiro, acho que quando a gente pensa na agronomia, de um engenheiro agrônomo, a gente pensa apenas em campo, apenas em plantação, em solo, em terra, né? E quando a gente entra na agronomia, a gente percebe que a gente tem diversas áreas. Então, você tem, claro, a parte que é a parte mais tradicional, que é que você vai para o campo. Mas, de antemão, poucos são os que vão, de fato, para o campo. Então, ainda existe dentro desse mundo da agronomia uma escassez. Tem falta de profissional para o campo. Porque depois que você descobre tudo que existe, todas as possibilidades, você fala, não, o que eu não vou é fazer isso, ou o que eu não vou é fazer aquilo. Eu, por exemplo, não sou um profissional diretamente do campo, eu sou um profissional mais ligado à área acadêmica, mais ligado à pesquisa. Eu tenho colegas meus que eles trabalham, por exemplo, em instituições como peritos, porque se você para pensar, quando acontece algum crime ou algum acontecimento no âmbito rural, você consegue, a partir de um perito criminal que estuda a parte de entomologia, ou seja, dos insetos, se há algum cadáver, se há alguma coisa relacionada do tipo, esse profissional que muitas vezes é do âmbito de ser um engenheiro agrônomo ou biólogo, ele atua além dessa parte de campo, nessa parte da parte da ciência em si, né, que a ciência também é um outro mundo, e tem diversas outras sub-áreas aí que eu poderia estar adentrando também, mas no geral são essas grandes linhas. Certo. Como você descobriu que queria fazer engenharia agrônoma? É uma ótima pergunta. Eu acho que assim, a gente vai se descobrindo ao longo do caminho, né? A gente vai despertando potencialidades que a gente não imaginava existir. Então, assim, nós, como do interior da Bahia, né, nós, digamos, eu sempre vivi na sede, eu não tive um contato, nunca morei de fato em outro local que não seja a sede, mas eu sempre tive os meus familiares, os meus amigos que moravam em regiões, digamos assim, um pouco mais interioranas, então sempre tive esse contato. E algo que sempre desperta, né, é natureza, então é contato do ser humano, né, esse contato da natureza, ele é essencial. E hoje o que a gente observa é isso, né? Que com essa pandemia, muitos passaram a necessitar desse contato. E a agronomia, ela surge na minha vida, a priori, eu não tinha tanta perspectiva do mundo da agronomia. Foi adquirindo ao longo da universidade. Mas algo em especial para escolher agronomia, eu acho que foi algumas conversas que eu tive anterior a fazer o vestibular. Então, acho que isso é muito importante, a gente conversar com profissionais da área, para que nos alertem quanto às possibilidades, quanto ao que a gente vai encontrar na faculdade. Por exemplo, o que eu já sabia que eu ia encontrar na faculdade era um curso em que eu iria estudar matemática, um curso que eu iria estudar biologia, um curso que eu ia estudar química. E eu falei, nossa, eu gosto de matemática, eu gosto de química, eu gosto de biologia, então eu acho que eu estou bem enquadrado. E dentro da universidade, aí sim você vai vendo quais são as áreas que você tem maior aptidão. Verdade. Então, o Zé Carlos está ali conciliando aqui a live e a votação do Fundeb no Senado. Parabéns pela iniciativa. Zé Carlos, abraço. Então, falando aqui de Campo Formoso, né? A gente andou visitando aí algumas lavouras, a lavoura de tomate, por exemplo, e eles reclamam muito da infestação da mosca branca.
E aí eles reclamam também do agrotóxico que usa. Dizem que é um agrotóxico muito forte e que ele é muito diluído em água, ele dá para pouco tempo, ele é muito, digamos, muito ralo, né? Uhum. Então, existe hoje algum agrotóxico que não seja tão tóxico, que seja mais barato e que seja eficaz? Existe? É um grande questionamento, né? Acho que assim, sempre quando a gente, por exemplo, quando eu me apresento, que eu falo que eu sou agrônomo, inúmeras perguntas elas surgem nesse âmbito. E importante, por exemplo, a gente ressaltar que um agrônomo é um médico das plantas. Então, assim, como, por exemplo, você vai ao médico e ele prescreve exames, o agrônomo ele precisa prescrever algumas análises. Por exemplo, ele precisa saber como que está a saúde do seu solo, como que está a saúde da sua planta. Então, fazendo um paralelo, uma comparação. Se você chega e fala para o médico, eu estou sentindo uma dor no braço, mas você não faz o exame, ele vai te pedir o quê? Ele vai, olha, vamos fazer um raio-x ou vamos fazer algum outro tipo de exame, que seja. Mas ele precisa de um retorno. É a mesma coisa com o agrônomo. Por quê? Porque ele é um médico do solo e da planta. Então, às vezes, se você perguntar, o que eu posso usar para matar tal coisa? Mas, às vezes, nem é aquela tal coisa que ele vai prescrever. Então, assim, por exemplo, quando a gente fala de tomate mosca branca. Mosca branca, ela é um perigo não só para o tomate, assim como para várias outras culturas. Assim, da mesma forma que a gente tem aquele senhor bem mais esperto que fala, olha, se você tomar um xarope tal, você vai melhorar dessa tosse. A gente tem essas receitinhas caseiras, assim, digamos, para o âmbito rural também. Se vai ser efetivo, vai depender muito do que ele vai encontrar lá, né? Então, às vezes, você tem um estado de saúde da planta muito fragilizada e talvez essa receitinha pode não funcionar. Mas, no geral, quando a gente toma aquele xarope, que tem tudo, costuma dar uma resposta. Então, por exemplo, para o pequeno produtor, vamos falar aqui para o pequeno produtor. Por quê? Porque para o grande produtor é uma outra realidade. O grande produtor ele tem assistência técnica, o que o pequeno produtor muitas vezes não tem. Não tem. O grande produtor ele tem dinheiro, o que muitas das vezes o pequeno produtor não tem. Então, fora todas as outras condições básicas, né? Então, por exemplo, eu sou um pequeno produtor, o que eu posso fazer para matar a mosca branca no meu cultivo? Primeiro, a gente tem que eliminar sempre o foco da doença. Então, assim, eu tenho um determinado tipo de cultura, tomate. Eu tenho plantas que estão bem infestadas da mosca branca. Se desfaça dessas plantas, se elas estão muito infestadas. E aí entra numa escala de o que é muito, o que é pouco, né? Isso vai depender da sua observação no campo. Mas, enfim, eu quero controlar a mosca branca. Existe, além dos químicos, existe produtos biológicos. Quando a gente fala em controle biológico, a gente pode pensar tanto em um micro-organismo que vai matar a mosca branca, quanto em alguma solução que pode matar. Traduzindo, uma receitinha que muitas das vezes é válida, mas olha, não garanto 100% de eficácia. Existe um controle que a gente chama de controle físico. Você pode comprar isso em alguma agropecuária, que são uma espécie de adesivos amarelos que você coloca próximo às suas plantas, e a mosca branca ela tem uma afinidade muito elevada pela cor amarela, então esse adesivo acaba pegando e ficando colado aos adultos, isso. Então você diminui a quantidade de adultos, né? Isso é um controle físico. Você pode controle biológico, por exemplo, tem alguns produtos à base biológica, que não é química, que você pode estar usando. Eu não vou fazer propaganda de produto, até porque eu não estou ganhando por isso, mas existe um produto que é a base de um organismo vivo, que chama Balvéria,
Então, se você for lá na agropecuária, eu quero um produto à base de Balvéria. Ele vai ter vários produtos. Assim como se a gente chega na farmácia, a gente fala, olha, eu quero um remédio para dor de cabeça. À base de, não sei, à base de paracetamol, por exemplo. Ele vai te dar vários genéricos e vai te mostrar. Então, se o pequeno produtor chega lá e fala, olha, eu quero um produto à base de Balvéria, pensando nesse caráter biológico, para controlar a mosca branca, ele vai te passar. Assim como ele vai te passar a bula, que você vai seguir certinho. Ele vai falar, olha, é um pó que você vai diluir em tantos litros de água e vai aplicar tantas vezes quinzenalmente, mensalmente. Então vai ter essa bula, vai ter essa prescrição. Mas aí, eu falei duas opções, né? Então tem um adesivo, que é o de controle, tem essa outra, que seria você comprar esse produto biológico à base de um micro-organismo, por exemplo, Balvéria, mas falar, eu não tenho nenhum nem outro, eu não quero comprar nada. O que eu posso fazer? Que geralmente é isso que a gente se depara no campo, né? Eu falo, olha, é tudo muito lindo, é tudo muito na teoria, mas o que eu posso fazer na prática? Geralmente são essas questões que a gente se depara. O que você pode fazer é uma soluçãozinha, por exemplo, olha, o que eu recomendo às vezes para cochonilha. Detergente diluído em água com óleo vegetal controla muito bem. Você pulveriza lá na planta, tranquilo. Uma solução à base, por exemplo, de pimenta do reino, alho, álcool, água e detergente pode funcionar muito bem também, que já escutei vários relatos. Então existe uma possibilidade gigantesca de coisas simples e fáceis que, por exemplo, eu como agrônomo, eu não posso dar 100% de certeza. Eu tenho que prescrever alguma coisa baseado no que eu vejo e baseado nos levantamentos, assim como médico. Mas essas são aquelas receitinhas caseiras que a gente sempre acaba descobrindo de um de outro, e eu estou tentando fazer esse paralelo. Antônio Marcos, muito, muito, muito agradecida por compartilhar essas experiências aí com a gente, esses remédios para o homem do campo. Eu acho que muita gente aí vai testar e tem muita gente grata aí por isso, com certeza. Isso é muito, muito, muito bom. Muito maravilhoso. São soluções, né? O pessoal lá só conhece um produto só e é caro e não funciona e é muito tóxico e aí é uma saída. Eu acho que a gente acaba ficando, o pequeno produtor acaba ficando refém das recomendações que às vezes eles têm no âmbito ali da cidade, né? Às vezes tem alguém que representa, e aí entra muito nessa parte, como eu falei, de venda, né? De comercialização. Então, que as pessoas estão querendo ganhar a custas de. Então, é sempre esse impasse, né? Então, acaba não se colocando no lugar do pequeno produtor. Gente, a gente está aprendendo muito aqui hoje, e ainda explorando mais um pouquinho, viu? Vamos aqui perguntar sobre, por exemplo, eu sou um pequeno produtor, não tenho irrigação, não tenho sistema de irrigação. Existe uma maneira barata de fazer isso, assim, sei lá, mais barata de fazer isso, sem ter que comprar lá, tal? Então, tem muita gente que reclama aí. Água é sempre aquela coisa, né? Sem água a gente não consegue manter, pelo menos, ou expressar toda a potencialidade do nosso cultivo, né? E o Nordeste, algumas regiões do Nordeste, elas são muito acometidas pela falta de água, isso é óbvio. E às vezes é tão pontual que em um local a água ali ela é abastecida suficientemente e em coisa de uma pequena distância já muda o cenário totalmente. Isso é perceptível, por exemplo, quando a gente pensa em contexto aí, Campo Formoso e região, né? Você tem locais bem mais diferentes de que outros e que pertencem à mesma região, à mesma, né, macro-região ali. Quando a gente pensa em água, que geralmente vem na cabeça quando a gente fala em Nordeste é poços, né? Mas poços artesianos são coisas caríssimas. Nem todos têm acesso. E sem falar de todo um contexto que existe por trás, né? Porque a gente acaba acessando uma fonte de água que estava ali, sendo nosso reservatório, e a gente muitas vezes acaba exaurindo. Então, assim, existe como a gente ter um método
mais eficiente de irrigação, mais barato também, porque é importante a gente pensar que a gente não vai poder gastar tanto com esse recurso, né? Com essa infraestrutura. Olha, de irrigação, eu acho que os métodos básicos, por exemplo, principalmente aproveitando o período chuvoso, que às vezes nós sabemos geralmente, agora um pouco menos, né? Com todas essas mudanças climáticas, mas nós sabemos com um aspecto histórico que alguns períodos são mais abastecidos de água, outros são menos abastecidos de água. Então, reforçar, então ampliar toda essa parte de criação das cisternas como reservatório, tanto para alimentação humana, alimentação animal e também a vegetal. Porque o que acontece é que às vezes a gente só atende ali a demanda animal e vegetal e acaba não atendendo, por mais que de forma mínima a vegetal, que acaba comprometendo a potencialidade daquela cultura. Então, assim, falar, mas eu vou deixar de beber água, vou deixar de dar água para o animal? Não, você vai dar pelo menos o mínimo possível para a planta, para que ela consiga passar aquela fase de seca e quando vem uma fase mais abastecida de água, ela consiga expressar o seu potencial. Então, assim, existem métodos, por exemplo, da gente conseguir fazer essa distribuição ao longo de uma pequena propriedade, a gente pode estar... Agora, uma coisa que é importante, tá, mas falar, eu não tenho recurso financeiro, eu não tenho uma assistência técnica eficiente, pergunta, procura, sempre alguém vai conhecer alguém que pode indicar, sempre existe uma cooperação, uma associativa muito próxima, então é sempre muito importante estar antenado. Então, aproveitando aí mais ainda do Antônio, eu te pedi alguns passos para o pequeno produtor. Você pensou em mais alguns aí para dar algumas dicas para o pessoal, para assim, aproveitar melhor, né? Aquele pessoal ali da... Explica para a gente antes aí, a gente utiliza o termo semiárido ou caatinga? Boa pergunta. Mas quando a gente fala, por exemplo, hoje, nosso contexto Brasil, vamos parar para pensar nos biomas que nós temos. Nós temos a Caatinga, nós temos o Pantanal, nós temos o Cerrado, nós temos o Pampa, nós temos a Mata Atlântica e nós temos a Amazônia. Temos grandes biomas. Quando a gente para pensar, então, cada bioma é um universo. Por exemplo, nós, de Campo Formoso, estamos inseridos na Caatinga. E na Caatinga nós tivemos, como eu comentei, nós temos uma distribuição de clima bem variada, bem diferente. Então nós passamos a ter tipos climáticos. Por exemplo, o semiárido ele é um tipo climático, assim como temos também vários outros tipos climáticos. Então, o que é o certo, o que é o errado? O que passar a mensagem e entender. Então, assim, se a gente está conversando num contexto, eu falo Caatinga, eu falo semiárido, a mensagem foi passada, a mensagem foi entendida, tá ótimo. Então, acho que a gente não precisa de tanto formalismo, às vezes definições demais acaba complicando a comunicação, né? Então, acho que o importante é a mensagem ser passada e ela ser compreendida e haver essa troca de informação, ao meu ver. Que maravilha, que maravilha. Olha, muitas pessoas entrando aí, e eu queria mandar um abraço especial para o professor Zé Carlos, porque ele disse aqui, ele fez um comentário, né? Ele falou que nos quintais, né, as mulheres, os quintais produtivos, as mulheres, elas têm um papel fundamental ali para cuidar ali das plantas, das frutas, das verduras, né? E ele lembrou bem aqui agora, nessa live. Eu não sei se ele saiu, ele está entre a votação do Fundeb e aqui, está cocheando entre dois pensamentos. Falando sobre o sisal, né? Você sabe que Campo Formoso produz bastante sisal, né? Sim. E só que a gente não beneficia o sisal vai para fora. E a maior fatia do bolo não fica aqui no nosso município.
eu sei que é uma coisa econômica, mas tem alguma sugestão assim para a gente, alguma coisa para gente fazer para essa fatia ficar aqui na nossa cidade? Eu acho que nesse contexto, por exemplo, há um tempo já não acompanho tanto assim assiduamente essa toda essa produção de Campo Formoso, mas eu acho que muita coisa em Campo Formoso, que não somente o sisal, nós estamos vendendo literalmente a preço, nem sei se é preço de banana, porque eu não sei se o preço da banana está tão barato assim também. Mas nós entregamos praticamente toda a produção e a matéria-prima. Nós estamos sendo aí, no caso, bons brasileiros que entregamos de bandeja a matéria-prima, ela é processada, agrega-se a valor a esta, e nós ficamos, e muitas das vezes nós importamos, nós compramos de volta essa coisa mais cara, né? Então, essa logística de nós agregarmos valor a um produto, ela tem que partir do cenário, do contexto local. Então, se no contexto local nós criamos algumas políticas que agreguem valor a este produto, e dentro dessas grandes políticas, elas partem principalmente da união dos pequenos produtores. Então, a partir do momento que os pequenos produtores eles se associam, eles criam essa sociedade, essas associações, isso passa a ter um peso maior. Porque se nós formos parar para pensar, são os pequenos que compõem o todo. Se eles se unirem, então, se houver essa união, se houver essa estruturação dos pequenos, começando daí, tendo voz no poder público, tendo voz também sobre o poder privado, eu acho que isso passa a valorizar mais o produto. Então, assim, o sisal é um exemplo perfeito. Eu, muitas das vezes, comento aqui com os meus amigos que, Campo Formoso é um dos grandes produtores de sisal. E aí o que acontece é que muitos, às vezes, nem sabem o que é o sisal. Então, assim, falta um pouco de engajamento, de, eu vou levar, o sisal é nosso, então o sisal quem tá... Para que eu estou produzindo sisal? Por que a gente não coloca, produção de sisal para alguma coisa? Por exemplo, produção de sisal para artesanato tipo assim. Isso já agrega valor ao produto. Porque se fala só produção de sisal, parece que a gente está muito ainda atrás. Na matéria-prima. Então eu entrego a matéria-prima de mão beijada para uma cooperativa ou para um grande produtor que vai agregar valor naquilo. Então, assim, acho que a gente precisa se estruturar quando pequeno para a gente conseguir agregar valor no produto final. Que dica valiosa. Isso também acontece com a cebola, a produção de tomate. Às vezes as pessoas levam lá para Juazeiro, aí depois volta para a feira com valor, com a agregação de valor, como você diz, e aí a gente perde com isso, né? Por que eu penso assim, por que eles, na associação, a gente fala muito nisso, a gente fala na associação, e eu até visitei algumas fazendas lá no Pacuí, e aí, Lamor, abraço, Lamor, a gente falou lá justamente sobre a associação, porque algumas pessoas ainda não estão associadas, algumas fazendas ainda não estão associadas, não têm associações, e estão negociando como produtor físico, né, com a estrutura lá de Juazeiro. Aí, repara, perde dinheiro, em vez de confiar nos seus vizinhos, que eles se conhecem ali, viveram a vida toda ali, né, sofreram junto, sofrem junto, né, e aí é uma questão de confiança na organização e colocar para frente, né. Agora, sim, eu acho que imediatamente daria para a pessoa se comunicar com os feirantes, e o que fosse do feirante daqui da região ficava aqui, o que não fosse que vendia. Você não acha, não, que essa logística com a simples comunicação daria para melhorar, não? Acho que comunicação ela é a base da vida, né? Então, assim, comunicação, é preciso a gente se comunicar e a gente argumentar. Então, às vezes, assim, a gente não pode apenas falar, eu estou produzindo. Não, eu estou produzindo com tais finalidade e eu quero ganhar tanto. Então, assim, se a gente parar para pensar até no contexto que hoje tem crescente muito essa vertente orgânica,
muitos dos pequenos produtores têm a sua pequena produção basicamente baseado nessa filosofia orgânica, então baseado em manejo orgânico. Isso tem um valor agregado muito grande. Então, se você para pensar, por que tem essa base orgânica? Porque muitas das vezes nem é tão preocupado com toda essa questão de ser um produto mais saudável, é por falta de recurso para comprar um agroquímico. Eu disse, não, é muito caro comprar, então eu vou controlar da minha forma ali, uma praga, uma doença, e isso tem um valor agregado muito grande. É o que hoje a gente vê, por exemplo, nos supermercados aqui das grandes cidades, são produtos orgânicos com um valor muito mais elevado do que um produto que é produzido em grande escala, mas em que se aplica os produtos convencionais aí da agricultura, os produtos à base de químicos, né, de agroquímicos. Então, é importante ressaltar que às vezes o pequeno produtor ele está ali produzindo, mas aquela produção dele pequena é uma produção de base orgânica e isso precisa ser evidenciado. Então, quando eu vou vender o meu alface ali, que eu produzi 2, 3 pés de alfaces, não é qualquer alface. É uma alface que você teve todo um acompanhamento, e muitas das vezes manual ali, que você, geralmente as hortícolas você tem esse acompanhamento mais manual, mas um trato, uma fertilização mais orgânica, mais saudável, então passe essa agregação de valor para aquele que você está comercializando e associe-se. Acho que são uma das coisas mais importantes. Justamente. Muitas dicas valiosas estamos tendo aqui, né? Que bom, Antônio, que você aceitou esse convite, muito maravilhoso. E nós vamos falar daqueles 10 passos? Nós temos os 10 passos? São as chaves aí As chaves. Bom, eu acho que assim, quando a gente para pensar nesse setor agrícola, né, quando a gente para pensar em solo, eu acho que o importante é a gente sempre olhar o solo. Você chega na caatinga, primeiro, você chega na caatinga, você vê praticamente tudo aquilo branco, né? Aquela terra branca. Daí o nome caatinga, né? E aí você fala, nossa, e você vê muita coisa descoberta onde nós poderíamos tentar cobrir, né? Porque o solo, eu e muitos, né? A gente tem que encarar como o solo como algo vivo. O solo é vivo. O solo não é feito só para a gente construir casas, a gente ter a produção de vegetais, claro, mas o solo é um grande corpo e que a gente tem que tratar muito bem. Então, por exemplo, da mesma forma que a gente não sai para a rua em dias frios sem agasalhos, a gente tem que agasalhar o nosso solo também. Então é preciso a gente proteger esse nosso solo. Como é que eu vou proteger na caatinga onde nem água tem? Existem diversas maneiras. Por exemplo, se você tem um material, uma palha, ela muitas das vezes demora de degradar. Então aquilo passa a ser uma cobertura ao longo tempo, ao longo prazo. Quanto? Depende, né? Vai depender muito da taxa de quanto ela vai se degradando ao longo do tempo. Então, o primeiro passo é nós tentarmos olhar o solo como aquilo que nos alimenta e aquilo que precisa ser alimentado. Não é só plantar e tirar, ganhar. É repor. Muitas das vezes numa intensidade 2 vezes maior. Porque se a gente tira uma planta, a gente tira uma sustentação que estava dando aquele solo. Então, o primeiro passo que eu faria, cobertura do solo. Para quê? Para a gente não perder esse bem tão precioso. E se a gente for ver, a gente pode perder de diversas formas. Na caatinga tem todo esse problema que tem muitas vezes essa questão de perda pelo vento do solo. Muitas partículas do solo são perdidas pelo vento. São perdidas pelas fortes chuvas que nós temos. Acho que recentemente aí eu estava num período de intensas chuvas. Então o solo, quando ele está descoberto, o impacto da gotícula de água, ele faz com que haja perda, né, do solo. Então acho que esse é o primeiro ponto. Um dos mais importantes é ver o solo como algo vivo que precisa ser protegido. Ou seja, mantenha uma cobertura nesse solo. Uma cobertura de preferência vegetal. Muito bem. O segundo... O solo
O É, segundo era qual mesmo? ainda não Ele me deu comentei. uma aula antes, gente. O Bora lá. segundo, eu acho que reutilizar. Então, acho que a palavra reutilizar resíduos é uma das grandes potencialidades. E hoje a gente tem muitos. O que se tem falado é na bioeconomia. Tá, mas o que vem ser essa bioeconomia? É uma palavra muito bonita, mas o que quer dizer isso na prática? Na prática, é ganharmos em sustentabilidade, mas também não deixar o bolso vazio. Porque a barriga ela não vai se encher só de sustentabilidade, ela precisa gerar valor. Mas para gerar Isso. valor, a gente precisa consumir hoje, mas garantir o do futuro, da outra geração. Não exaurir, não acabar com tudo agora, né? Porque, bom, Nós vamos ter, haverá né? outras Haverão gerações. gerações. Sim. Então, reutilizar resíduos orgânicos é uma outra grande vertente, que eu acho que é um passo fundamental, e vai do pequeno, vai ao grande produtor. Então, por exemplo, montar uma composteira em casa. Você pode montar uma composteira com vasilhas plásticas. Você não precisa de um espaço grande para fazer uma composteira, fazer compostagem de resíduos. Aí a pergunta vem, mas vai ter mau cheiro, vai ter mosca, vai ter insetos. Não. Uma compostagem bem feita, você não tem cheiro, você não tem incidência de moscas, mas para fazer uma compostagem perfeita, bem feita, digo mais, existe muita coisa hoje disponível na internet. Hoje, se você manda uma mensagem para alguém que tem acesso, você fala, eu não tenho acesso à internet, manda uma mensagem ou conversa com alguém que tem acesso à internet, ele vai conseguir essa informação muito rápido. Então, assim, é para todos os níveis, seja pequeno, seja grande, seja morando em apartamento, seja morando em sítios. Eu, por exemplo, falo por mim, mas eu não tenho essa composteira em casa. Porque praticamente eu passo o dia todo fora de casa, vou para dormir, volto. Mas procuro manter essa questão de reaproveitamento dos resíduos, tentando desperdiçar o mínimo, né? Você tem planta em casa? Lá onde eu moro tem, mas as plantas são que eu divido apartamento com as amigas. Elas têm uma paixão muito grande por plantas. Eu tenho experimentos com plantas, então eu falo, bom, eu vou tratar das minhas plantas aqui na universidade e as de lá, elas cuidam muito bem, porque como eu passo o dia inteiro cuidando das minhas aqui, eu falo, eu quero chegar em casa, eu não quero cuidar, eu quero o meu espaço agora. Porque você está em outro momento, né? Você está terminando um doutorado aí posteriormente você vai se dar ao luxo, né, de criar o seu espaço, né? Sim, com certeza. É outro, sim. Então nós já falamos do solo, da compostagem. Falta o que mais mesmo? É tantos assuntos, são tantos. Mas olha, por exemplo, parando para pensar nessa parte da vertente orgânica também, parar para pensar um pouco no que a gente pode fazer a baixo custo, principalmente quando a gente pensa em controlar alguma doença de planta, alguma praga que está atacando a sua lavoura ou sua pequena propriedade, enfim. Então, tentar buscar mais essa parte sustentável, essa parte orgânica. Existem outras, eu falei 3, existem mais 7. Deixa eu só desligar aqui que o horário já está. O horário já deu? Meu Deus Já do está céu. começando. E nós Mas, nem enfim, falamos da tecnologia do Israel. Acho que assunto a gente teria para passar a semana inteira, né? Não é? Quiçá Não me anos dê ideia, conversando. não me dê ideia, não, que eu chamo. Não me dê a ideia, não, que eu chamo a semana toda. Mas acho que a mensagem geral é possível produzir em pequenas propriedades rurais de pequenos produtores, mas é preciso também ter um olhar especial para o solo. E, como eu falei, saindo dessa live com a mentalidade que o solo é vivo e ele precisa ser cuidado, eu acho que é um passo fundamental, é um diferencial.
Verdade. É verdade. E sobre as tecnologias de Israel, para terminar, fala-se muito, né? Está na mídia. Tem muita coisa na mídia, mas embora tenha muita coisa na mídia que temos que ter certas ressalvas, certas precauções, mas essa, por exemplo, tecnologias, muitas das vezes nós temos aqui, desconhecemos, mas que promovem, por exemplo, uma possibilidade de cultivos em locais em que em outrora era considerado praticamente inviável produzir. Quando a gente pensa, por exemplo, em dessalinizações de água, nós temos plantas extensivas, por exemplo, no Chile, no deserto do Atacama, que é muito mais próximo do que o que está lá em Israel. Nós temos plantas também logo aqui logo aqui, como se fala, como se fosse muito perto, mas temos plantas na África também. Então, assim, um pouco mais distante, mas também não tão distante quanto Israel. Enfim, eu acho que existe todas essas possibilidades. Quando a gente pensa em água, principalmente, vai ser um dos limitantes na agricultura daqui a alguns anos. Nem coloco muitos anos, mas com certeza vai ser um limitante. Porque a gente não está utilizando muito bem o que a gente tem ainda. E isso é um ponto a ser considerado, porque por mais que o nosso planeta existe muito mais água do que terra, nem toda essa água ela é tão reaproveitável pelo fato de nós termos água com índices de salinidade muito elevada. Inclusive, nós observamos isso no Nordeste, onde nós temos muitos centros com regiões salinas, acometidas por esse... Nós precisamos muitas vezes passar por um tratamento, isso encarece. Então, assim, acho que o importante é o uso eficiente, o uso efetivo da água, porque ela pode se exaurir. A gente pode precisar de outros mecanismos de dessalinização, por exemplo, e coisas do tipo. Então, seu tempo já terminou? Antônio Marcos, doutorando, ex-aluno, engenheiro agrônomo, muito obrigada por ter dado muito do seu tempo, muito do seu conhecimento para a gente. Estamos muito agradecidas por esse momento e nós vamos te deixar trabalhar, então. Eu agradeço. E suas considerações. Agradeço a oportunidade. Eu acho que, assim, é uma maneira da gente, né, entregar tudo aquilo que se é depositado na gente. Por exemplo, eu tenho uma formação praticamente toda pública, então eu venho de incentivos públicos e acho que é o mínimo que nós, como profissionais que somos formados nessas instituições públicas, é devolver um pouco para a sociedade. Então, assim, hoje eu como cidadão, eu necessito dar esse retorno. Eu necessito, porque tudo que vem, que é colocado na educação, ele vem dos impostos, ele vem do pequeno produtor que está lá trabalhando incessantemente. Então, assim, é alguém que coloca a mão na enxada para eu colocar a mão na caneta aqui. Então, eu acho que essa troca ela é fundamental e essa tradução do conhecimento. Porque eu acho que sem isso... Como é bom ouvir isso. Esse é o cidadão Antônio Marcos, muito maravilhoso ouvir isso. E nós esperamos que todos os alunos, gente, tenham esse tipo de conhecimento, todos os profissionais tenham esse tipo de visão e que façam essa devolução para a sociedade. E nós queremos mais encontros com você. Eu que agradeço. Então, um tchau para vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, meu Instagram tá aí, vocês podem mandar mensagem. Serei receptivo com todos. E um grande abraço para vocês aí de Campo Formoso, minha terra querida. Muito, muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente.